E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática e hoje a gente vai continuar estudando o nosso objeto do conhecimento, relações métricas no triângulo retângulo. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver aplicações importantes do Teorema de Pitágoras. A primeira aplicação é para a gente encontrar o valor da diagonal de um quadrado. A gente vai gerar uma fórmula a partir disso. Então, eu desenhei aqui para vocês um quadrado, onde a gente tem a medida do lado sendo L, certo? Eu coloquei a inicial de lado. Lado, 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 lado. E bem aqui, ó, eu tracei uma das diagonais do quadrado. A gente sabe, né, que um quadrado ele possui duas diagonais, as duas têm a mesma medida, então tanto faz se eu traçasse assim ou traçasse assim, para encontrar o valor dela, as duas têm a mesma medida, né? Então, olha só, ao dividir aqui, a gente percebe que isso daqui é um triângulo retângulo. Olha só, nós temos aqui um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é a diagonal e os catetos são os lados do nosso quadrado, né? Então, já que aqui nós temos um triângulo retângulo, tem como a gente utilizar o teorema de Pitágoras. Então, a diagonal ao quadrado, né, que é a nossa hipotenusa ao quadrado, isso é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, a gente vai ter que a diagonal ao quadrado é igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado fica 2L ao quadrado. Então, como a gente quer isolar a medida D, né, que é a nossa diagonal, vai ficar D é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. D é igual a... Isso daqui é o mesmo que 2 vezes L ao quadrado. Então, D é igual a... Quando a gente tem uma multiplicação assim, dentro de um radical, a gente separa em duas raízes, né? Ó. E aí, a gente sabe que a raiz quadrada de L ao quadrado é L. Então, isso vai ficar raiz de 2 vezes L. Ou melhor, escrevendo, L raiz de 2. Ah, mas o que isso quer dizer? Eu não estou entendendo. Isso quer dizer que a diagonal de um quadrado qualquer, ela é igual à medida do lado desse quadrado vezes raiz de 2. Ah, mas sempre vai ser vezes raiz de 2? Sempre, para qualquer quadrado. Vamos ver um exemplo agora. Determine a medida de comprimento da diagonal de um quadrado em cada caso. Letra A medida do lado é de 6 centímetros. A gente sabe que a fórmula é a diagonal do quadrado é igual à medida do lado vezes raiz de 2. Se a medida do lado é 6, ó, L é igual a 6, o que a gente faz? D é igual a 6 raiz de 2. Ah, mas aqui está em centímetros. 6 raiz de 2 centímetros. E essa é a nossa resposta, ó, acabou por aqui. Simples, né? Vamos ver a letra B. A medida do lado é 3 raiz de 2 centímetros. Então, é porque L vale 3 raiz de 2. Coloca na fórmula de novo. A diagonal, L raiz de 2. Diagonal igual a, quem é L? 3 raiz de 2. Vezes o raiz de 2 da fórmula. Vai ficar D é igual a 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, isso é raiz de 4. Isso vai ser igual a 3 vezes raiz quadrada de 4, 2. 3 vezes 2, 6. Então, a resposta, 6 centímetros. Vamos para a letra C. A medida do perímetro é de 80 centímetros. Opa, Andréa, você falou que a diagonal vai estar sempre associada ao lado. Mas aqui não está dando a medida do lado, está dando a medida do perímetro do quadrado. E aí, como é que a gente faz? Simples, a gente não sabe o que é um quadrado? Quadrado tem os 4 lados com o mesmo comprimento. Se o perímetro é a soma
dessas 4 medidas e eu sei essa soma quanto é que dá, é só eu pegar esse valor e dividir por 4. Então, 80 dividido por 4, isso dá 20 centímetros. Então, eu achei a medida do lado. 20 com 20 com 20 com 20 dá 80, certo? Então, aqui é a medida do lado. Agora, a gente só joga na fórmula. Diagonal é igual ao lado vezes raiz de 2. Vai ficar diagonal igual a 20 raiz de 2, colocar a unidade de medida, centímetros. E esse é o resultado. Vamos ver aqui mais um exemplo, onde não diz o valor do lado do quadrado logo de cara. Diz assim, ó. A área de um quadrado é de 81 centímetros quadrados. Qual é a medida da diagonal desse quadrado? Eu sei que a fórmula para encontrar a diagonal é L raiz de 2. Acontece que na questão não me deu o valor de L. Mas como precisa para a fórmula, pode ter certeza que com a informação que ele deu, tem como encontrar esse valor de L. A gente sabe que quando a gente tem um quadrado, a área vai ser a multiplicação do lado pelo lado. Então, L vezes L, isso tem que dar 81, né? Porque foi dito na questão que a área é 81. Qual é o número que quando eu multiplico por ele mesmo dá 81? 9, né? A gente sabe que 9 vezes 9, isso é 81. Então, isso significa que o lado mede 9. Então, você vem aqui, ó. 9 raiz de 2 centímetros. Ah, mas não vai ser centímetros quadrados, não, ó. Aqui tá centímetros quadrados. Centímetros quadrados, pessoal, isso aqui representa a unidade de medida de área. É porque aqui falou em área. Diagonal, unidade de medida de comprimento. Então, por isso você deixa somente centímetros. Tá bom? A nossa próxima aplicação é relacionada com a altura de um triângulo equilátero. Para quem não lembra o que é triângulo equilátero, é aquele triângulo onde os 3 lados têm a mesma medida. Então, eu coloquei aqui L, L, L. E o nosso objetivo é utilizar o Teorema de Pitágoras para encontrar uma fórmula para que a gente encontre a medida dessa altura, certo? Então, ó, analisando esse triângulo aqui formado na direita, a gente pode ver isso daqui, ó. L, H, e aqui embaixo? Aqui embaixo, vocês concordam que é a metade de L, L sobre 2. Porque num triângulo equilátero, quando a altura ela é traçada, ela divide o lado oposto ao meio. Então, se aqui é L, esse pedacinho aqui é a metade de L. L dividido por 2. Pronto, agora a gente vai utilizar isso daí para descobrir a altura. L é a hipotenusa, L sobre 2 e H são os catetos. Então, vamos colocar aqui na fórmula. A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Como é uma fração, lembrar de colocar parêntese, tá? Vai ficar L ao quadrado igual a H ao quadrado mais... Faz aqui a distributiva, né? O chuveirinho. L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4. E aí, reduzindo a um denominador comum, através do MMC, né? A gente sabe que o MMC de 1 e 4 é 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes H ao quadrado, 4H ao quadrado. 4 por 4, 1. 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Cancelo 4, né? A gente não vai mais precisar dele. Então, aqui vai ficar 4L ao quadrado igual a 4H ao quadrado mais L ao quadrado. Agora, o nosso objetivo é isolar H. Sempre tem que ter isso claro em mente. Se a gente quer descobrir a altura, a gente tem que isolar H. Porque como vocês estão vendo aí, a letrinha L também pode ficar um pouco confuso. Mas não, a gente está querendo isolar H, tá bom? Então, eu vou passar isso aqui para o primeiro membro. Vai ficar igual a
L ao quadrado menos 4L ao quadrado. Então, menos 4H ao quadrado é igual a menos 3L ao quadrado. Multiplicando por menos 1, a gente tem 4H ao quadrado igual a 3L ao quadrado. Então, H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. H é igual a raiz de 3L ao quadrado sobre a raiz de 4. E isso vai ficar igual a... Aqui eu já disse para vocês que a gente separa, né? Raiz de L ao quadrado é L. Raiz quadrada de 3 a gente deixa, porque não tem raiz quadrada exata. E raiz quadrada de 4 é 2. Então, isso significa que a nossa fórmula vai ser essa daqui, ó. A altura igual a L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui que a gente vai ficar usando para determinar a altura de um triângulo equilátero através apenas da medida do lado. Vamos ver um exemplo disso. Determine a altura de cada triângulo equilátero nos seguintes casos. Letra A, o lado mede 7 centímetros. Então, a gente sabe que a fórmula é essa daqui, ó. A altura do triângulo equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2. Quanto é a medida de L? 7. Então, a gente vai ter a altura igual a 7 raiz de 3 sobre 2 centímetros. Vamos para a letra B. O lado mede raiz de 3 centímetros. Então, a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, a altura é... Quanto é a medida de L? Raiz de 3. Vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, isso dá raiz quadrada de 9 sobre 2. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 sobre 2, isso dá 1,5. Então, a resposta, 1,5 centímetros. Vamos para a letra C. O lado mede 6 centímetros. Então, a gente sabe que a fórmula é a altura igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, a altura vai ser igual a 6 raiz de 3 sobre 2. Dá para fazer 6 dividido por 2? Dá. Então, vai ficar 6 dividido por 2, 3. 3 raiz de 3 centímetros. Vamos agora para um exemplo que não está tão na cara assim, ó. O perímetro de um triângulo equilátero é de 18 centímetros. Calcule a altura desse triângulo. Pediu a altura do triângulo equilátero, então a fórmula é essa daqui, ó. Mas cadê a medida do lado para eu poder substituir aqui no L? E aí, o que a gente faz? Não deu a medida do lado, mas deu a medida do perímetro. E a gente sabe que todo triângulo equilátero, ele tem os 3 lados com a mesma medida. Isso quer dizer que somando essas 3 medidas deu 18. Então, a gente faz o quê? 18 dividido por 3 dá 6. Então, isso quer dizer que, ó, 6 mais 6 mais 6, 18, certo? Então, pessoal, a medida do lado é 6 centímetros. Então, vamos lá agora, né? 6 raiz de 3 sobre 2. E a gente já fez uma continha dessa. 6 dividido por 2, 3. 3 raiz de 3 centímetros é a medida da nossa altura. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.